Olá, é com alegria que estamos aqui conversando hoje sobre o terceiro domingo da Quaresma. Nesse terceiro domingo, nosso olhar e nosso coração seguem em frente e o que vemos pode ser a tentativa de construir uma trilha em direção à opção incondicional à vida. E quando falamos em vida, não somente enquanto cristãs e cristãos, mas antes, como seres humanos, estamos falando a respeito de nos empenharmos no socorro aos mais pobres, preferencialmente de forma menos assistencialista, e mais, como dizia Frei Beto, de forma estruturante. Quer dizer, quando se diz estruturante, estamos falando de quem, por exemplo, cede uma área de sua propriedade para uma família sem terra, ou de quem consegue um trabalho para um desempregado, que pode ser uma egressa ou um egresso do sistema prisional que não encontrou quem creia em sua proposta de mudança de vida. Também quem apoia uma política governamental que beneficia as excluídas e os excluídos. Vida e gestos práticos andam juntos. As leituras desse terceiro domingo, pois, nos conduzem à reflexão de que a religião, para ser verdadeira, deve nos conduzir para a vida e para a liberdade de cada pessoa, primeiro individualmente, depois estendendo-se para a comunidade. Deve esta religião estar repleta de solidariedade, sustentada por leis justas que promovam e preservem a vida, abandonando de uma vez por todas a exploração das pessoas, mesmo que os exploradores estejam invocando em sua defesa muitas vezes o próprio Deus. Na primeira leitura de Êxodo 21:17, nós temos a apresentação do Decálogo, os 10 mandamentos que privilegiam a vida. Esses 10 mandamentos se inserem na existência humana como um fio condutor de uma teologia da esperança, numa perspectiva vivencial de missão mesmo, já que podem ser lidos como opção de vida e não meramente como prescrições regulares a que se tem que obedecer. O versículo 13, que diz "não matarás", nucleia essa vida como o eixo de constituição do povo de Deus, que anda em direção a um futuro, sim, na perspectiva escatológica, mas que supõe um aqui e um agora, na vida de cada pessoa, nos acontecimentos que rodeiam essa vida. Desde a lembrança de quem é Deus, nos versículos 3-6, o regente supremo da vida se apresenta, mas ele conta com o ser humano para a continuação da obra da criação, através do respeito e reconhecimento construídos não somente em relação a ele mesmo, Deus, mas muito também de uns para os outros, de pessoa a pessoa, e também para construir essa relação de afetividade e, como diz a campanha da fraternidade de hoje, de amizade. O Decálogo pode ser visto, então, não como uma lei a ser obedecida, mas como suave lembrança de que Deus, conhecedor de nossa natureza humana, continua a nos confortar com o aconchego de seu abraço de mãe e pai, conduzindo e orientando. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 22-25, nos convida a refletir sobre sabedoria, fraqueza, fortaleza, cruz, elementos aparentemente contraditórios, até antagônicos,
Dizem os exegetas que a comunidade de Corinto, na Grécia, era composta em sua maioria por pessoas pobres e escravas. No versículo 1, na verdade no capítulo 1, versículo 26, podemos ler: não há entre vós muitos sábios segundo a carne. E isso leva a nos conduz, né, a perceber que a vida dos trabalhadores lá era simples, eram estivadores no porto e eram, consequentemente, crucificados da sociedade. O apóstolo Paulo chega, então, desejando, olha só, anunciar um crucificado a esses crucificados. Paulo vem falar aos pobres, aos crucificados, a respeito de um crucificado pelo poder religioso e político por ser um perigo para seus status. Como isso será possível, já que os judeus exigem uma religião de sinais prodigiosos naquela época para que seja crível? E, por outro lado, os gregos exigem uma religião de laboratório em que tudo se deve explicar unicamente pela razão? Tarefa difícil essa de Paulo. No Evangelho, nós vamos encontrar uma estrutura que nos coloca frente a frente com uma nova proposta de Deus ao ser humano. João, no capítulo 2, de 13 a 25, vai nos levar ao episódio conhecido já com os cambistas e seus negócios no templo. Vai ensejar uma ruptura, esse episódio, definitiva de práticas de exploração do povo, momento em que o evangelista João nos mostra Jesus de chicote em punho, selando para sempre novos olhares em relação ao Deus ser humano e ser humano. Jesus expulsa do templo bois, ovelhas, pombos, esses animais usados em sacrifícios que o povo oferecia a Deus. Expulsando-os do templo, Jesus declara inválidos todos esses sacrifícios, bem como o culto que se sustenta graças à exploração. O gesto de expulsar os comerciantes e seus produtos do templo suscita duas reações. A primeira vem dos próprios discípulos, já que para eles Jesus seria um reformador da instituição religiosa, postura que só será revista após a morte e ressurreição de Jesus, ocasião em que eles entenderão que Jesus não é um reformador do templo, mas ele substitui esse templo por ele mesmo. A segunda reação vem dos dirigentes que se sentem lesados pelo gesto de Jesus de acabar com o comércio no templo. Eles o querem intimidar e o interrogam, como vemos no versículo 18. Eles perguntam: que sinal nos mostras para agir assim? Ao que Jesus responde dizendo que sua morte e ressurreição serão o grande sinal, quando ele diz: derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. No versículo 19. Parece que a essa altura o Evangelho de João já aponta para os responsáveis pela morte de Jesus. Gostaria de trazer, em nível de comentário, um convite à reflexão, com alguns pontos pinçados. Por exemplo, é possível construir uma sociedade justa e fraterna, como nos mostra a primeira leitura? O que vemos hoje? No que toca ao nosso país, o que vemos? Qual nossa contribuição direta para reverter quadros de violência que estão tão perto de nós? Segundo ponto,
É possível viver uma religião sem espetáculos programados e raciocínios bem elaborados, como Paulo nos mostra na segunda leitura? O que vemos hoje? A teologia que rege nossa vivência cristã passa pela cruz? Jesus não veio remendar instituições que, além de não promover a vida, ainda enriquecem à custa das pessoas. Ele trouxe uma novidade explícita, o amor que conduz à vida. E vem novamente a pergunta: o que vemos hoje? Somos capazes de ver e apontar instituições que não preservam nem promovem a vida das pessoas? Temos coragem para compor um quadro que reverta essa situação? Nossa campanha da fraternidade e da sororidade de 2024 nos conduz a repensar nossa relação com tudo que está debaixo do céu, tudo que existe, relembrando algo querido pelo Criador. Um amor primeiro entre todas as criaturas, que se pode traduzir como harmonia de convivência. O que podemos inferir a partir da constatação do próprio Deus que, extasiado certamente diante do que via a obra da criação, disse que tudo era bom, como nos conta o livro de Gênesis. Esse repensar passeia por entre nossa indignação diante da injustiça e da falta do olhar do amor proposto por Jesus para que os de seu tempo histórico e para nós hoje e para todas e todos de todos os tempos. É nosso desejo para todas e todos uma Páscoa do Senhor recheada de esperança, recheada da busca da harmonia, da ressurreição e construção de pontes de paz. Obrigada.